Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Alberto, mais uma vez aqui, né? Compartilhando com vocês algo do Senhor. Hoje vai ser um pouco diferente, é, é uma resposta a uma pergunta de alguns conhecidos e amigos que pediram para eu esclarecer, na medida do possível, né? A pergunta foi a seguinte: por que é que a CCB, ou Igreja Congregação Cristã do Brasil, é considerada uma seita? E eu vou explicar aqui 8 pontos que ela se enquadra dentro das instituições que são consideradas seitas. Espero que seja bem esclarecedor e não é palavras minhas, né? Qualquer livro que você encontrar de seitas e heresias, a CCB vai estar incluída na lista por vários e vários motivos que ela se enquadra, né? E talvez você não conheça, nem visite, não tenha visitado ainda, ou conhece alguém, né? Normalmente a gente às vezes conhece alguém e não sabe, fica na dúvida se é uma igreja evangélica ou não, porque é que eles não pregam o evangelho na rua, não faz o ID do Senhor, né? Então tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas, né? Para não ficar no achismo ou achando que a crítica é muito pesada. Mas eu vou contar 8 pontos que deixa claro por que é que ela se enquadra na seita. Primeiro eu vou deixar bem claro para vocês que em toda instituição vai ter pessoas honestas, pessoas que estão buscando a verdade, querem a verdade em Cristo. Então eu não vou generalizar, mas lá, como em outras denominações, tem pessoas que estão buscando a santidade em Cristo, que estão em busca da verdade, né? Então vamos separar a ovelha da doutrina da instituição, ok? Vai ter gente buscando salvação em vários locais, e isso é bíblico, né? O ID do Senhor é amplo, mas eu não estou aqui generalizando as ovelhas lá, estou falando da instituição em si. Tem algumas doutrinas do homem que levam a ela se enquadrar na lista de seitas, ok? Então, primeira que eu vou citar aqui é o exclusivismo. O que é isso? A CCB ela prega para todos os seus membros e ovelhas e aos visitantes que ela é a única igreja que vai levar as ovelhas para o céu. Ela não considera nenhuma outra igreja evangélica como uma igreja que vai levar a salvação em Cristo, que vai levar a verdade às ovelhas. Ela se denomina a autossuficiente Igreja Santa. E isso aí já só com isso ela já se classifica como uma seita, porque as seitas ela não aceita outra opinião. Ela é soberana em qualquer outro argumento. E isso aí não é nada bíblico, né? Senão não teria a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas e outras igrejas que nem foi citada, mas muitas vezes Jesus Cristo ou os apóstolos curavam os enfermos e mandavam o pessoal ir pregar o evangelho. Quantas e quantas igrejas sem nome, sem placa, foram fundadas, né? Então, foge totalmente do ID e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, por ela se achar a exclusividade de igreja, ela se considera a santa igreja do Senhor, ela se torna uma seita porque ela não considera nenhuma outra pessoa de outra igreja como um irmão na fé. Então, primeiro ponto aí. Segundo ponto é a igreja CCB, ela tem mais de uma fonte de autoridade revelada. Ela não tem só a Bíblia como a única regra de fé, como qualquer outra igreja cristã faz. Ela tem outra autoridade, como os anciões, né, profético, os anciões que profetizam na igreja deles.
eles têm com outra revelação. Então eles comparam a profecia do ancião, ou o sermão, ou a nova doutrina que eles sempre estão renovando, a lista de doutrina na igreja, eles equivaliam à Bíblia. E isso totalmente fora do contexto bíblico, né? A Bíblia é a palavra do Senhor escrita, inspirada pelo Espírito Santo, e qualquer igreja cristã tem que seguir a Bíblia. As ovelhas têm que ir pela Bíblia, não só pelo pastor, né? Então, a ovelha tem que estar sempre se atualizando na leitura bíblica para poder até contestar com algumas coisas que podem ser pregado que esteja fora do contexto. E lá não tem essa autorização. As ovelhas não podem estudar a Bíblia, não podem contestar com o ancião. O ancião lá é soberano, o que ele fala é Deus falando e ponto. Não se tem argumento, não se pode argumentar. Então, também por isso ela se considera uma seita. Eles pregam também que a Bíblia sozinha não dá para ser suficiente, tem que ter essas pregações extras dos anciões ou profecias. Terceiro ponto, diminuição das escrituras sagradas e transfere a autoridade total para o líder, ou seja, eles incentivam aos membros da CCB não estudar a Bíblia e sim receber da liderança e sem questionar. Porque se eles falam, é Deus falando. Então não existe isso. A ovelha não tem argumento, não pode argumentar, não pode estudar, não pode também ser inspirado através do Espírito Santo, lendo a Bíblia, ser esclarecido, os olhos espirituais abertos. Eles não acreditam nisso, né? Que as ovelhas sozinhas não conseguem ter nenhuma interpretação bíblica, e sim só o que a liderança passar para a ovelha. Então, fora de contexto bíblico, então nenhuma igreja cristã prega isso, né? Só lá no CCB. Quarto ponto, eles enfatizam que os anciões da CCB não erram nunca. A CCB não erra. E as ovelhas não podem falar nem questionar nada. Eles falando, é Deus falando e ponto. Não tem com que a ovelha argumentar nada. Eles não ouvem a ovelha. Isso não está na Bíblia, né? 5 pontos. As mensagens do Evangelho lá é perdida com a autovalorização da placa da igreja. Não se prega salvação em Cristo, literalmente. Eles sempre enfatizam a Santa Igreja CCB. Toda pregação, quase 99%, 89%, é lembrando as ovelhas que a Igreja Santa é a CCB. Eles não pregam Jesus Cristo morreu, vai lhe salvar e você tem uma nova criatura em Cristo. Não, é sempre a Santa Igreja deles em ênfase. Não está na Bíblia isso. Sexto ponto, o batismo nas águas. Só o batismo da CCB é que vai levar a ovelha a Cristo, ao céu, que diga, né? Porque eles falam um pouco o termo Cristo, eles falam só mais o Senhor Deus. Então eles sempre oferecem o novo batismo para outros irmãos visitantes de outra denominação. Eles pregam que o batismo em qualquer outra igreja não vai salvar, tem que ser rebatizado na igreja CCB para ser salvo em Cristo. E eles ficam muito na cabeça dos jovens e das crianças, fazendo medo e sempre amedrontando, dizendo que só se batizar lá que vai ser salvo. E o batismo de qualquer outra igreja não é válido. Isso não está na Bíblia. Mas eles pregam isso para as ovelhas dele. Sétimo ponto. Só o batismo dele salva. Se sair da igreja, vai morrer sem salvação. E dentro do sétimo que eu vou falar aqui é que eles não têm estudo bíblico. Não podem estudar a Bíblia sozinho. Até alguns podem até estudar, mas se eles ficarem sabendo na liderança da igreja, vai questionar essa ovelha e não podem. É só
se questionar alguma coisa que você estudou na Bíblia com quem levou a palavra, o ancião, não pode. É pecado questionar o ancião. Eles pregam isso lá. E você sozinho não é para estudar a Bíblia, que você não vai entender. Isso não está na Bíblia, né? Que o Espírito Santo que inspirou hoje vive dentro de nós, né? Então, o Espírito Santo que inspirou a Bíblia vive dentro de nós, e todos nós tem como sim extrair algo do Senhor estudando a Bíblia. E eles não permitem lá. 8 ponto. Só se preocupa com a imagem da igreja. Tudo menos falar da CCB. Tudo menos criticar a CCB. Tudo menos questionar a CCB. Ou seja, as ovelhas são amordaçadas, muitas vezes sem perceber, né? Mas eles não têm autorização de falar nada da igreja, não pode, dizem que é pecado, fazem medo, eles usam muito o termo medo, perder a salvação, que vai para o inferno. Então as ovelhas não percebem muitas vezes, mas eles são amedrontados todos os dias, diariamente, se caso estudar a Bíblia, tiver outra interpretação e for para outra igreja, vão sem salvação, porque só lá é onde vai salvar. E isso é característica de uma seita. Amém? Então espero aí que vocês tenham entendido, né? Não é uma crítica, isso está na instituição lá da CCB. Qualquer livro aí de seita e heresias, né, que vocês acham aí nas livrarias cristãs, vocês vão entender melhor, não só ela como outras que se enquadram, né, na lista por ter doutrinas de homens, mas eles passam para as ovelhas como se fosse Deus falando. E isso aí não está no contexto bíblico. Que Deus abençoe e espero aí que tenham ajudado vocês. Ok? Então fica para a próxima. Eu vou trazer outra pergunta de outra instituição que se diz igreja, mas não tem nada de igreja cristã. Ok? Deus abençoe, curte e compartilha. Deixe nos comentários aí. Pode comentar criticando ou a favor, mas fala aí que lhe ajudou em algum sentido. Amém? Que Deus te abençoe.